Olá, o meu nome é Célia e eu estou aqui para apresentar o meu PCC de Políticas Públicas e Organização da Educação Básica e vou falar sobre 4 programas do Ministério da Educação, né? Existem vários, mas os 4 que eu achei mais interessantes, então eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é sobre o FIES, que é bem conhecido, muito utilizado, né? Ele foi criado em 2001 e tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. E a gente tem o FIES de muitos anos e ele teve uma mudança, então a gente tem aqui um novo FIES, que ele possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente. Bem, o FIES, assim, ele está presente até aqui na minha vida porque a minha filha fez a graduação dela em administração e na Estácio também, e ela fez pelo FIES, né? Então foi financiada e ela já terminou há mais ou menos uns 3 anos. E ela, então, assim, só depois de 1 ano e meio que ela começou a pagar, ela conseguiu, na época, 100% do financiamento. E agora, e depois, ela já, 1 ano e meio depois de ter terminado, ela já estava trabalhando, então começou a pagar e está pagando agora. E eu achei bem interessante, porque na época que ela começou a fazer, realmente ia ficar assim bem difícil para a gente conseguir pagar a faculdade, tanto ela que ainda não trabalhava, né? Então, fazendo pelo FIES foi uma ajuda assim, bem grande. E agora ela pode, trabalhando, ela mesma está pagando, a gente também quando pode ajuda. Então, eu achei isso bem interessante, né, para os alunos. E agora até eles têm, depois até eu soube, depois dessa época, quando ela fez, até eu soube que não estava financiando mais 100%, mas agora com esse novo FIES, né, pelo jeito assim, voltou, eles fizeram uma mudança, mas para quem, assim, famílias muito mais carentes, não tem condições, tem juros zero, e isso é bem legal, né, eu achei bem interessante. O segundo é sobre educação em prática. É o programa do Ministério da Educação que incentiva as instituições do ensino superior, públicas e privadas, a abrirem seus espaços para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e do ensino médio, vivenciarem as profissões. A ideia é também inserir os jovens em um ambiente universitário para potencializar suas aptidões e habilidades, evitando, por exemplo, que acontece muito, né, a escolha futura de algum curso de graduação ou técnico profissional que depois não queiram concluí-lo por não se identificarem com a profissão. O intuito é que as instituições de ensino superior disponibilizem conteúdos, professores e espaços físicos, como laboratório de ciências, física, robótica, sala de computadores, música e quadras de esporte, por exemplo, né? Tanto as públicas como as particulares terão incentivo a mais com um bônus a ser oferecido pelo MEC. Eles não receberão por isso, mas terão bônus, né? A escola pública já tem a parte lá que é oferecida, né, pelo MEC, então assim, já não vão ter esse pagamento, mas tem essa bonificação que eu achei bem interessante. Eu achei muito legal, porque isso acontece demais. O aluno começa a fazer o curso e depois de segundo período, terceiro período, até quarto período, ele desiste porque não se identifica, né? Achava que gostava, que queria aquilo e não consegue. E até assim, para aqueles alunos que ainda têm, o programa ainda não começou, né? Está previsto começar agora em 2021. Só que tem alunos que até para eles assim terem ideia do que querem fazer, né, participar. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho uma filha que ela está, né, nesse período, está no último ano agora do ensino médio e ela ainda está em dúvida no que ela quer fazer. Ela já, claro, né, isso é normal, desde há muito tempo ela tinha assim, queria fazer
uma, uma profissão ou outra, mas depois desistiu pelo caminho, né? Viu algumas coisas lá que realmente não ia dar certo. Só que agora ela ainda não decidiu o que ela quer fazer, ela está em dúvida em 3. Então, eu acho que esse programa aqui, se ela tivesse participado, seria bem legal, porque aí teria, assim, ela teria participado do que ela achava que tinha interesse, né, e ia ver se realmente era aquilo ali, se ela realmente se identificava, né, com essa graduação que ela queria fazer. Então, eu acho que é bem legal. Se já tivesse começado, seria bem interessante, eu ia ver se ela poderia participar desse programa, que ajudaria bastante, né. O terceiro é o SISU. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pode fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada apenas o estudante que participou do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? E obteve nota na redação maior que 0 e tenha participado na condição de treineiro. Não tenha participado na condição de treineiro. O candidato escolhe até 2 opções do curso, né, e é possível fazer alteração das suas opções durante as inscrições. Também é muito legal o Enem. Eu achei assim, eu mesma participei 4 vezes do Enem e assim, gostei demais, gostei muito, assim, porque para quem gosta, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu terminei na minha época o 2º grau, né, eu terminei, não, naquela época não era assim a graduação, né, você fazer lá a faculdade, não era uma coisa assim que era muito pedido. Você tendo o 2º grau já era uma coisa assim para você já conseguir um bom emprego, você já conseguia um bom emprego. Então uma graduação seria uma coisa a mais para quem queria ir bem mais além. E aí, como eu não tive muita oportunidade para poder fazer, né, porque realmente era caro, então eu não consegui fazer naquela época. Então passei muitos anos sem conseguir fazer a faculdade, mas sempre tive vontade e agora estou fazendo, estou realizando esse sonho. E realmente, assim, eu vejo que assim, pelo tempo que eu fiquei parada de estudo, se eu tivesse tempo para estudar, tivesse me preparado mais, eu acho que eu teria conseguido passar com uma pontuação para conseguir ingressar, né, numa faculdade pública. Mas eu não consegui estudar, não tive tempo, né? A gente tem vários afazeres, trabalho, casa, filhos, marido, né? Muitas coisas, então fica difícil para a gente conseguir estudar, no meu caso, eu, né? E aí eu fiz apenas com conhecimento que eu tive na escola. Eu estudei em escola particular até durante o meu 1º grau, né? Que na época era o 1º grau, que hoje é o ensino fundamental. E o ensino médio, que na época era o 2º grau, eu fiz os 2 últimos anos na escola pública. Meu pai não teve mais condições de pagar, e aí eu tive que ser transferida para uma escola pública. Então, eu tive uma boa educação da escola, né? Então, eu acho assim que o que eu consegui fazer na minha nota, né, foi 580, geralmente todas as que eu fiz foi nessa faixa de 560 a 580. Se eu tivesse condições de ter estudado um pouco mais, eu acho que eu teria conseguido uma pontuação melhor e teria conseguido também. Então, eu acho muito legal, né, para quem que gosta de estudar, que quer correr atrás, que quer estudar. Minha filha, nessa do ensino médio, ela está fazendo o cursinho, né, para poder também conseguir. Ela estuda bastante. Acho que ela tem condições de conseguir, mesmo que consiga agora de primeira. Eu falo para ela, não, se preocupa, se não conseguir na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, vai tentando, até você conseguir. Uma hora você consegue, você tem base para isso, né? Eu fiz 4 vezes, gostei demais, gostava de fazer, mas não tinha uma base ainda, porque muita coisa também mudou, né? A parte de biologia mudou muita coisa,
matemática também, de coisas que eu não lembro muito, física, química, essas coisas assim. Tem coisas que foram atualizadas e que eu não acompanhei, que infelizmente eu não tive esse estudo. Então eu acho muito, muito legal. Eu, pelo menos, gostei bastante de participar. E a última que eu escolhi, o último programa, é o Conta Pra Mim, para pais e responsáveis, né? É um programa também do Ministério da Educação criou, que ajuda, né, os pais a, assim, até se tornarem herói dos filhos, porque vai contar a história, né? Então, seguindo os rumos apontados pela Política Nacional de Alfabetização, o Ministério da Educação lançou o programa Conta Pra Mim, que tem como objetivo a ampla promoção da literatura familiar, que eu acho até que é uma coisa assim que vem se perdendo um pouco, né? Afinal, a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos. Ele foi lançado em dezembro de 2019 pela Secretaria de Alfabetização e é disciplinado pela portaria do MEC número 421 de 2020. O público-alvo são todas as famílias brasileiras, tendo prioridade aquelas em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Eu acho um programa muito legal porque acho até que une mais, né, os pais com os filhos, essa questão de trabalho, falta de tempo. Então, assim, conseguir um tempinho para fazer isso com as crianças, né, para poder ler junto ali, eu acho que isso é muito legal. Não só na parte, assim, ajudar na alfabetização da criança, mas psicologicamente também eu acho que ajuda muito, né, emocionalmente, aquela atuação do pai e da mãe, estarem ali participando com eles, contando histórias, lendo, né, dos livros. Só que assim, eu vi que realmente tem algumas polêmicas em cima desse programa, abaixo assinada aí contra, né? Eu assim, como eu sou da área da educação, não tenho, assim, como dizer assim, o que tá errado. Eu sei que algumas coisas que eles falaram aqui realmente poderia ser mudado, como tá na parte da propaganda, né? De mostrar como o programa realmente tá um pouco fora do que eles estão oferecendo. Mas, tirando isso, né, assim, de depois ajustarem aí o que falta, né, o que tem que ser acertado, eu acho que é muito legal, muito, muito bom esse programa também. Assim, tem aquela dificuldade também, porque como é virtual, né, as famílias muito carentes, né, não tem internet em casa, então até fica um pouco difícil o acesso. Mas acho que pelo menos começando e tendo muitas famílias também que tem baixa renda, que não tem condição de comprar um livro, né, de ter não tem esse acesso, mas pode também ver em casa, participar ali virtualmente e depois, né, poder ser trabalhado aí nessa condição das famílias que não têm condição nenhuma de realmente até ter uma internet, depois levar essas pessoas à internet para que elas também possam participar. Eu acho que assim, o importante é começar, né? Aí esses detalhes de que algumas pessoas não concordam, né? Acho que está errado, de ser apenas trabalhado para melhorar aquilo ali, não de se tirar o programa. Eu não acho que seja bom, não. É um programa muito bom, mas que seja trabalhada essa parte aí das coisas que precisam realmente serem mudadas, né? Para poder ter uma adaptação melhor aí do que eles querem, do público que eles querem atingir. Bom, então esses são os 4 programas que eu escolhi. Espero que eu tenha entendido e tenha executado bem o meu trabalho, né? E que dê tudo certo. Boa noite.